Salve, família vascaína! No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h40 da tarde, boa tarde, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Hoje é dia de Vasco, 3 pontos, né, Vascão? Pelo amor de Deus, mas é o Boa Vista, tem que ganhar. Essa sequência negativa que o Vasco está tendo aí nos últimos jogos, tem que ganhar do Boa Vista, pelo amor de Deus. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, trazendo aqui mais uma vez a provável escalação do Vasco e também do Boa Vista. Mas, família, eu quero trocar uma ideia com vocês também sobre 2 assuntos. Venda do Ryan. Acabou que o Vasco não ficou, né, com um percentual aí de uma futura venda, e isso eu achei péssimo, na verdade. A gente tem aqui detalhes sobre essa negociação. O Ryan deve assinar contrato amanhã, né, com o Bournemouth, se apresentar. Quero falar também sobre o Inestrosa e essa resenha que está acontecendo aí de alguns sites, emissoras, né, páginas destacarem a fala do Inestrosa ainda na Colômbia, dizendo que, poxa, para ele estava tudo certo para jogar no Boca. O que aconteceu foi uma situação envolvendo o Vasco e Atlético Nacional, uma proposta melhor. E aí, nossa senhora, o cara já tá aqui no Rio, já pegou a camisa, já está falando como jogador do Vasco, mas a galera tá batendo nisso que eu não tô entendendo. Aí, né, é muito fácil destacar essa declaração do cara, mas e o que ele falou quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro? Poxa, exaltou o Vasco, o tamanho do clube, o projeto do Vasco, a conversa com o Fernando Diniz. Então, a partir disso, ele também mudou ali a ideia dele. Opa, é um grande projeto, eu, minha família, a gente está muito feliz de chegar aqui no Vasco, né? Até porque ele pensa em Copa do Mundo, e aí essa conversa com o Diniz, ele botou na cabeça dele que é um projeto interessante, vou para lá, vou pro Rio de Janeiro, vou chegar no Vasco e vou render. Mas a galera tá batendo nisso aí. E aí, nesse sentido, cara, eu faço uma promessa aqui, que nunca mais, neste canal, Vasco em Família, vocês vão ver aqui a imagem. É a última vez, e na verdade eu nem vou colocar a imagem do Maurinho. É a última vez que eu falo desse cidadão aqui, porque como vascaíno, me dá até nojo, tá? Nojo de mim, que eu vou tocar nesse assunto. Eu tenho nojo de mim, porque eu vou levar pra esse lado. Mas aí ele fica falando da recuperação judicial, ele tava lá dando uma lição de moral num jornalista vascaíno que ficou pontuando algumas coisas sobre essas últimas declarações dele. Ele tá com muita pena do Valdir Bigode, né? O deságio de 92% e tudo mais. E aí ele fala de moral. Eu sei que é legal, mas cadê a moral nisso? A ética e não sei o quê. Cara, e me espanta, né? E aqui eu não tô falando de clube, de torcida, eu tô falando dele. A cara de pau de colocar esses pontos, depois de tudo que aconteceu, principalmente aquela, né, que pra família daqueles garotos, ouvindo esse tipo de coisa, ou ouvindo, por exemplo, que o Flamengo tá para dar 250 milhões num jogador, e aí é gestão, é isso, é investimento, é por isso que o Flamengo tá nesse patamar e o Vasco tá na merda, né? Será que o deságio de 92% que afetou o Valdir, eu não tô aqui, né, pra falar que o Valdir é isso, ele tá na razão dele. Eu acho que qualquer um que trabalhou, acontece esse tipo de coisa, estaria revoltado. É como ele disse, o Valdir é o dinheiro da minha família. Perfeito, não tô aqui para debater isso. Agora, o que o Pedrinho está fazendo nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre isso e destacar até aqui uma visão também do De Aranha, que estava falando sobre isso, sobre o Ryan, né, o próprio Paquetá, os valores, né? Eu quero trazer aqui o Eugênio, também falando do Inestrosa, principalmente tecnicamente, né, dentro de campo, família Vasca. Então chega aí, que tem resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, deixa eu passar esse corte aqui da Super Rádio Tupi. Eles estavam debatendo justamente isso, né, a venda do Ryan, o Vasco vendendo o jogador por 28, né? O Fabrício Romano até estava falando ali em outros valores, mas eu acho que é isso, 28 milhões e meio, né, de euros, e aí tem algumas metas. Mas o Atenção Vascaínos também trouxe detalhes sobre essa situação, a gente vai pontuar aqui, mas antes deixa eu colocar esse corte aqui da Super Rádio Tupi, que estava debatendo sobre isso. E o Vasco, no final das contas, vende por um pouco mais de 30. E aí, com o valor fixo total, sem ser só parte dele. O Vasco, que recentemente renovou o contrato do Ryan, a multa tinha ido para 80, falava-se que o sonho do Vasco era 50 e aceitava 35. Aceitou um pouco menos disso, né? Heraldo, você até conversou com o Pedrinho durante a semana e surgia a esperança, a expectativa de chover na horta do Vasco. O Vasco não venderia o Ryan por esse preço. A verdade é que o Vasco tem os compromissos, tem dívidas a pagar. E essa oportunidade, que
Para mim, é a melhor nesse momento. O Vasco precisa vender o Ryan, mesmo por 30 milhões de euros, não é 35, não importa. Já está chegando os jogadores, os dois vão ser titulares no time do Vasco, vai mudar a maneira de jogar. O Vasco vai contratar, já contratou outros jogadores para reforçar o elenco, tudo em cima de saldar uma parte da dívida e reforçar a equipe, que é necessário. Vai ser protagonista, vai ganhar título, não sei, mas não vai ser esse elenco limitadíssimo que o Vasco tem. Uma pena. E aí eu faço a seguinte pergunta: Paquetá, com 28 anos de idade, está sendo negociado por 41 milhões de euros. E o Ryan, centroavante, atacante, com uma perspectiva de ser um dos melhores. Eu não estou dizendo que vai ser, né, Gerson? Isso. Até porque a gente não sabe o futuro. A probabilidade é grande. Sim, ele tem todas as possibilidades de ser um dos maiores atacantes do futebol mundial. E foi vendido por 30. O Paquetá, 41. Se eu tivesse que comprar, eu compraria o Ryan, não o Paquetá. O Vasco, até porque é uma posição carente, né? E o Vasco não tem centroavante. Quem é o centroavante do Vasco? Agora vai ser o Brenner. Vai ser o Brenner. Que tá chegando. E tem o menino lá, o GB. Como diz o Dé, quem tem um... Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. Mas essa coisa do valor é porque o Paquetá já jogou a Copa do Mundo. Ele é um jogador valorizado no mercado. Joga no futebol inglês, já passou por grandes equipes europeias. Eu estou fazendo um comparativo em termos de ser atacante jovem, com 10 anos de diferença. Mas o Vasco não venderia para o Flamengo? Não estou dizendo vender para o Flamengo. Eu estou dizendo que olha a comparação, né, de como o Flamengo está com bala na agulha e o Vasco está sendo obrigado a vender porque tem compromissos para pagar. Eu acho que o pior dessa venda pro Vasco é não manter uma porcentagem de mais-valia no futuro. Até porque o time que o Ryan tá indo, de porta de entrada na Europa, é conhecido por fazer grandes negócios com grandes clubes. Para ser repassado. Ele vendeu o jogador pro Manchester City recentemente, pro PSG, pro Real Madrid. E se o Vasco tivesse uma porcentagem de 5, 10, 15% que fosse de uma negociação futura, talvez significasse até mais, a depender do valor, do que o que ele tá ganhando agora. Mas tem o dinheiro do clube formador. O Fluminense agora pegou do Gerson. Mas é muito pouco. Até porque a porcentagem do clube formador vai até 22, 23 anos, o Vasco tá vendendo o Ryan com 19. Ou seja, o time dele que ele tá indo ainda vai pegar uma fração desse valor. Não é o suficiente pra mudar a realidade do Vasco. O Ryan era pra ser a venda, que era pra ser aquilo que muda a realidade do clube. E não vai ser. É isso. Deixa eu colocar na tela essa informação do canal Atenção Vascaínos sobre detalhes, né, da divisão aqui dos valores. Ó, o Vasco receberá a sua parte, cerca de 25 milhões de euros à vista. O restante, incluindo as metas, será de Ryan, família e empresários. Ou seja, o jogador abriu mão do valor à vista e deixou com o Vasco. Poxa, eu acho que eu vi aqui no Fabrizio Romano, né, que o Vasco não vai ter um percentual de uma futura venda do jogador. Os valores mudam um pouco aqui, né, família? Eu não sei de fato quanto o Vasco vai ficar, se é 178 milhões, se é 158 milhões, alguma coisa assim, porque o Fabrizio Romano está pontuando aqui 24.700 milhões de libras, né? Aí dá aqui em torno de 178 milhões. Cara, eu concordo até ali com o JP Stofano, né? Quando eu falei no início das negociações com o Bournemouth, dos valores, poxa, na minha cabeça o Vasco ia ficar com uma fatia bem grande, né? Desse montante aí, desse total de 35 milhões de euros, né? Então eu falei, poxa, não é pouca coisa, mas realmente eu esperava uma venda maior do Ryan. E eu entendo que a diretoria também. A gente não pode, né? Tava até debatendo com um amigo ontem, que ele estava criticando que a gestão deu o Ryan, mas, né, a gente viu aí movimentos do Vasco. O Pedrosa trouxe essa informação que o Vasco tentou novamente renovar com o Ryan, comprar um percentual ali da família do jogador para, né, deixar um papel colorido ali também, né, trazer ali uma certa tranquilidade para a família, que imagino que a família do Ryan, por mais que, poxa, ajudaram muito nesse processo do Ryan continuar no Vasco, Valquimar, a mãe, o Ryan vascaíno, mas é muito dinheiro, né? Um dinheiro que, assim, família, é para estabilizar, é para resolver a vida, digo, o percentual que a família do Ryan tinha ali para receber. E o Ryan, entendo que forçando, né, a saída, forçando não é a palavra, mas tendo esse sonho, né, de jogar na Premier League e entendendo que o Bournemouth é um caminho interessante para ele. Eu também acho que o Vasco poderia ter vendido melhor, mas colocando todas essas situações na mesa, o próprio Fernando Diniz falou que tentou, né, a permanência do Ryan por mais uma temporada, mas era o desejo do jogador em jogar pelo clube inglês, né, na Premier League. E aí, família, o Dé levanta essa situação
né, do Paquetá, o Flamengo oferecendo 41 milhões de euros, me parece agora, para contratar esse jogador, 250 milhões, assim arredondando, e o Vasco vendendo um jogador, né, por 28, né, família? É isso, por 28 milhões de euros, porque o restante é em metas, e eu acho que vai ficar para a família e para os empresários do jogador. Você vê o abismo, né, realmente em relação a isso, não dá para negar. Agora, a gente está convivendo aí com um cidadão que nos últimos meses ele vem batendo muito, né, na gestão do Vasco, nessa situação de recuperação judicial. Eu acho que é o único. Eu não vi nenhum outro jornalista batendo nessa situação, criticando. Eu estava até vendo o Zé Colmeia falar sobre isso, que a diretoria do Vasco deveria se posicionar. E, cara, eu não sei, eu concordo com ele em partes, né? Porque eu acho que qualquer tipo de posicionamento do Vasco vai gerar um ataque pro rival. Vai ter que acontecer isso. Como eu vou pontuar aqui e não gostaria de fazer isso. É porque ele respondeu, um jornalista vascaíno que comentou na postagem dele, e assim, olha só o que ele falou. Ó. Um menino, e aí, né, atacando o cara, se apresentou como jornalista. Viu minha postagem sobre o Vasco e a recuperação judicial e as contratações. Reforços que podem lhe dar vantagem esportiva sobre clubes que não se endividaram, que não cometeram erros. Isso pode ser absolutamente possível do ponto de vista legal, ok. Mas, obviamente, não é justo. Olha isso. Ele também ignora a injustiça dos deságios elevados. Contratações de jogadores por milhões de dólares, isso também pode ser 100% legal, mas não é nada bacana. O argumento do garoto não é jornalístico, econômico, ético, nada. E aí eu realmente fiquei assim com muito nojo disso, cara, porque como é que o cara começa a levantar esse tipo de coisa em relação ao Vasco, né, que não é justo, que é isso, que não é ético, olha o que estão fazendo aí com o Valdir, que ele cita o Valdir, e aí eu começo a pensar assim, família, como é que fica outros clubes que fizeram altos investimentos, né, na categoria de base, digo, de estrutura, e por esse motivo, claro, né, esse recurso, esse valor investido, você deixa de investir no profissional. Em contrapartida, né, o nosso rival aqui aconteceu tudo o que aconteceu e colocando dinheiro no profissional, certo? Que diria clubes que, com toda a dificuldade do mundo, levantaram ali as suas arenas enquanto o nosso rival pega um estádio pronto e começa a lucrar através desse estádio. Isso é justo? É ético? É ilegal? Não, mas acontece, né? E aí tem essa narrativa de que o que seria do Maracanã sem o Flamengo? E não ao contrário, né? O que seria do Flamengo sem o Maracanã? Porque é jogar onde? Eu ouvi do presidente deles que ele não ia correr atrás de uma arena, né, de fazer um estádio, se isso atrapalhasse os investimentos no campo. Então, enquanto o Atlético está levantando, o Vasco está correndo atrás disso, o Palmeiras, o Grêmio, o Corinthians se endividou aí, eu não estou aqui para defender também a merda que eles fizeram lá, mas isso dificulta. Enquanto o Flamengo pegou um estádio pronto, e vem lucrando em cima disso. E é uma ferramenta fundamental nesse processo de reestruturação do Flamengo. E aí ele começa a bater nessa injustiça, né? Nossa, o Vasco está sendo... o Vasco não está olhando para os seus funcionários, olha isso que está acontecendo, né? Um deságio desse absurdo, funcionários, jogadores que trabalharam, contratações que o Vasco não pagou lá atrás. Poxa, gente, com todo respeito, eu não gosto de levantar esse tipo de assunto aqui porque não tem nada a ver com rivalidade com o clube, tem a ver com família. Tem a ver com família. Mas como é que um cidadão vai por esse caminho de moral, de ética, de justiça, depois de tudo que aconteceu? Sabe? Por que não investiram na base? Em estrutura. E aí o que o Vasco está fazendo com o Valdir é um absurdo, é injusto. Isso não deveria acontecer. Mas o que aconteceu com vocês, e eu não estou aqui exaltando isso não, pelo amor de Deus. Eu sou pai, eu tenho a minha filha, mas o que aconteceu com vocês em relação a gestões passadas que erraram e ninguém foi preso, e não aconteceu nada com ninguém, a vida de todo mundo seguiu, menos dessas famílias que perderam filhos. Então o que está acontecendo com o Valdir, entre outros jogadores e funcionários, é um absurdo. Mas isso passou, porque o Flamengo já acertou, né, com essas famílias. Poxa, nunca mais falo desse cidadão aqui, família. Eu nunca mais falo, porque é muita cara de pau. É muita cara de pau tocar nessa questão da recuperação judicial e ficar levantando essas coisas para
tentar diminuir o Vasco, ou colocar o Vasco como vilão nessa história, ou a própria gestão do Vasco, né? Olha o que o Vasco está fazendo, a falta de respeito com essas pessoas. Só que aí é isso que justamente o Pedrinho, ele quer acabar no Vasco. O Pedrinho não tem culpa por tudo que aconteceu nos últimos anos no Vasco. Ele quer que a partir de agora, desse momento que ele assumiu, nunca mais aconteça isso. Que o Vasco passe a respeitar os seus funcionários, os seus jogadores, os acordos que foram feitos, que vão ser feitos. E o cara começa a levantar esse tipo de coisa sem ter a menor condição disso. Porque tem teto de vidro, irmão. Tem teto de vidro. Para você ficar levantando essa questão de ética, moral, justiça. Não faça isso. Você está muito errado. Então, não estou aqui exaltando, né? Realmente, se qualquer um de nós aqui tivesse na condição do Valdir, entre outros jogadores e funcionários e clubes que o Vasco tem que vir a pagar, a gente não gostaria de estar passando por isso, né? Mas foi uma estratégia que o Vasco adotou para que isso, né, acabe e o Vasco possa respeitar e honrar com todos os compromissos daqui para frente. Ele esquece de falar que o Pedrinho, e isso a gente tá ouvindo de muitas pessoas que trabalham hoje no Vasco, que o tratamento mudou. Hoje o Vasco está conseguindo manter os salários, está honrando com seus compromissos, trata da melhor forma possível os funcionários, né, em ações bem bacanas do Vasco, de levar, né, funcionários para viajar, para assistirem os jogos, pessoas que nunca, viajaram ali de avião. O Vasco, o Pedrinho está tendo esse olhar. Então o cara quer que o Vasco, ou a gestão, não possa adotar essas medidas, que infelizmente gestões, eu não estou aqui para defender as gestões que passaram pelo Vasco, que foram irresponsáveis, assim como essa foi em relação a tudo que aconteceu na base, estou falando do rival, mas que daqui para frente, né, o Vasco possa mudar. E infelizmente, essas pessoas que têm ali um faz-me-rir para receber do Vasco, estão passando por isso, família vascaína. Mas é isso que eu tenho para falar. Uma outra coisa que ele fica pontuando, né, sobre a questão do futebol, que o Vasco não deveria, né, contratar, o Vasco não pode. Mas, meu filho, o que ele quer? O que ele quer? Que o Vasco caia para a segunda divisão, caia para a terceira divisão, né, jogue com a base? Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. O Flamengo, quando passou a contratar todos esses jogadores, tava tudo certo? Não tava devendo ninguém? Poxa, mano, cara, é complicado, família vascaína. E repito aqui, eu sei que aparece aqui alguns flamenguistas sem discurso de ódio, mas, poxa, o cara tá falando de moral, de ética, de justiça. Ah, mano, não. Aí não, mano. Aí não. Eu acho que dá pra gente ficar na zoação, na bola, no campo, é por aí. Pegar, o que tá acontecendo com o Valdir, mano, aí não. Aí não, eu acho que, poxa, se tem um clube hoje, um jornalista que torce pra esse clube, que não pode ir por esse caminho, é o Flamengo, cara. Família, deixa eu rapidamente pontuar aqui o provável time do Vasco no jogo de hoje. Vou passar aqui o do Boa Vista, que, sinceramente, eu não conheço, né, nenhum jogador do time do Boa Vista. E eu nem assisti também o Boa Vista jogar contra o Flucê, sabe? Para destacar aqui algum jogador. O Vasco tá aí: Jardim, Robert Renan, Saldívia, Puma Rodrigues, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, JP, Andrés Gomes, Johan Rojas e GB. Eu falei bastante com vocês sobre esse time, os jogadores que eu vou torcer muito aqui para renderem, que é o caso do JP, do Johan Rojas, do próprio GB, Saldívia, né? E aí os outros jogadores já estão ali mais estabelecidos, né, família? A gente torce para que, por exemplo, o Piton possa voltar a jogar alguma coisa. No caso do Hugo Moura e Tietê, assim, eu não coloco mais, né, expectativa nos dois. É o caso do David, a gente já sabe, né, o teto deles, mas espero que possam jogar bem e nos ajudar a conquistar os 3 pontos hoje, que vai ser importante para a gente figurar ali na zona de classificação. E aí, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer aqui Poxa, esqueci, agora me deu um branco, cara. O jornalista da ESPN, que também acompanha bastante esse mercado sul-americano. Cara, eu boto aqui na edição falando do impacto do Inestrosa no Vasco. Olha só. Inestrosa é jogador do Vasco da Gama. Colombiano, 23 anos, o Vasco tá cheio de colombianos, né? É mais um. Jogador que passou na base do Palmeiras, estava no Atlético Nacional, fez uma boa temporada por lá, especialmente em Libertadores da América, participando muito bem das partidas, inclusive contra times brasileiros, Bahia, Internacional. Jogador de muita força e habilidade para o drible. Joga normalmente pelo lado do campo, lado direito preferencialmente. E consegue fazer muitas assistências. Não é exatamente um artilheiro, aliás, é algo que precisa melhorar, a finalização. Mas é um jogador que eleva o nível técnico
do ataque do Vasco, potencializando que o clube possa jogar com jogadores fortes de drible pelos dois lados. Normalmente ele tem um jogador que entra mais para o meio de campo, o outro mais agudo, com os dois, ele de um lado e o Andrés Gomes do outro. O Vasco terá muita força pelos lados do campo. Vamos ver como é que ele vai ser utilizado, mas tende a elevar o nível técnico da equipe do Vasco da Gama. Claro, precisa se adaptar. A gente precisa ver como vai ser a adaptação, mas tende a ser um jogador importante para o Vasco nessa temporada. Olha só, família, a ESPN, antes de destacar essa fala aí do jornalista da ESPN, que me deu um branco agora no nome do cara, eles estão pontuando isso aqui, ó. Eu sempre fui firme na proposta do Boca, em ir para o Boca, até o Vasco da Gama aparecer. E a partir daí, já não dependia mais de mim. Na maior parte do tempo, eles conversaram entre si e tomaram a decisão sozinhos. E aí o Pilhado, a TNT, tá todo mundo destacando isso e, na minha opinião, não faz o menor sentido. O jogador não bateu o pé, o jogador não forçou, o jogador não dificultou, o jogador não aceitou, né, a proposta do Vasco, muito pelo contrário, exaltou a proposta, a rapidez, 3 dias, a conversa com o Diniz, a conversa com o Johan Rojas. E por que estão levantando isso, meu Deus? Que loucura é essa, cara? É aquilo, cara, a gente fala muito isso, mas é verdade. O Vasco bem administrado, né, no caminho certo, cara, vai incomodar, incomoda demais, mano. Que isso, nada a ver. Eu tô vendo isso em todo lugar. Que bobeira, gente. Em relação, família, a visão dele ali sobre o Inestrosa no Vasco, cara, concordo, né? É isso que todo torcedor do Vasco, eu imagino, tá pensando, né? Um time com força pelo lado esquerdo e com força pelo lado direito. Lá ele, velocidade, explosão, para que o Vasco possa puxar contra-ataques, dividir sem bola, né? Pressionar o adversário e também melhorar para jogadores que a gente tenha a consciência que tem qualidade, que tem recurso. O Vasco tem ali, vai ter o Thiago Mendes, que tem um bom passe longo, tem o Coutinho ou o Nuno, que não dá para negar que fisicamente, meu Deus, parece o Thiagão correndo, né? E o pesadão com 100 quilos. Mas os dois têm recurso, né? Para uma enfiada, a bola no ponto futuro, um lançamento. E aí ter esses dois jogadores com, né, uma boa velocidade, mobilidade, vai ser importante. Além do Brenner, né? Nesse primeiro momento, imagino que o Vasco está buscando um centroavante, mas nesse primeiro momento, né, dentro das opções que a gente tem hoje, são 3 jogadores que vão jogar na frente que tem mobilidade, que tem velocidade. O Brenos, cara, juntei Brenner com menos. O Brenner menos em relação aos outros dois, mas em comparação ao GB, ao próprio Verratti, cara, o Ryan, não sei, talvez sem bola ele consiga se movimentar até mais rápido que o Ryan, porque o Ryan é aquele cara que arrasta, né, que tem passada larga, mas eu acho que o Brenner tem qualidade, sabe fazer gol e tem uma boa capacidade física. E aí juntando com o Brenner, com o Inestrosa e com o Andrés Gomes, eu acho que tem tudo para dar certo. O que me preocupa um pouco assim é a questão da estatura do Vasco, né, da altura ali, principalmente bola parada, escanteio, bola parada. É um time também que pode ficar muito vertical, sem ter esse controle, mas aí entra o Thiago Mendes, entra o Nuno ou o Coutinho, e acho que os dois ali, o Andrés Gomes e o Inestrosa, têm essa condição de associar, de respirar um pouco mais. Então eu tô colocando muita expectativa, família, na chegada do Inestrosa e ajudar aí o Andrés Gomes e também o Brenner, né? Provavelmente a gente não vai contar com eles no jogo contra o Mirassol, mas espero que já nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense, por exemplo, em casa, eles possam fazer as suas estreias com a camisa do Vasco, família. Fui!